Senhor Ladino, o senhor, como dono de terras e lavrador, o que é que acha destes sítios que nós andamos agora a descobrir, que têm coisas muito antigas, e o que é que acha que deve ser a atitude dos donos desses sítios em relação ao interesse que eles podem despertar ao turismo, etc? Eu, no meu fraco entender, eu acho que, portanto, antigamente as pessoas mais antigas tinham as mentalidades mais fechadas em relação a certas coisas, mas infelizmente, como é a natureza da vida, essa gente vai desaparecendo, vão ficando os mais novos e já têm mais uma mentalidade aberta para essas coisas, e isso só nos traz vantagens em relação, por exemplo, ao turismo. Nem só o turismo que possa vir de fora, mas como o próprio pessoal cá da nossa terra que se interessa. Os mais antigos conheciam, tal como eu, por exemplo, as referidas rolheiras que nós julgávamos que eram marca dos carros, dos bois e das carroças. Segundo os estudos indicam que podem ser provenientes de gerações que estiveram cá antes de nós, portanto, isso são coisas que têm que se fazer esses estudos para que a gente venha a ter a certeza. E assim sendo, de uma maneira ou de outra, estas gentes mais novas, mesmo da nossa terra, que desconhecem as rolheiras e outras coisas assim, é sempre uma mais-valia trazer-lhes a estes lugares para eles terem o conhecimento e para o desenvolvimento da nossa terra. Pois, e porque isso é um passado histórico que não é referido, que está esquecido, que as pessoas nem o conhecem mesmo. Com certeza, foi como eu referi há pouco, os mais antigos, portanto, o povo da terra especialmente, que andava aí por esses cerrados e por essas canadas e por essas coisas, conhecem isso. No entanto, não valorizam porque têm aquela ideia que aquilo foi das carroças e dos carros passarem ali tanta vez que foram fazendo aquelas coisas na pedra, as tais referidas rolheiras. E as pias? Muitas pias escavadas na rocha que há por aí. O que é que acham? O que é que os lavradores dizem delas? Pois, alguns eles podem pensar que é da natureza. Eu, por acaso, num prédio que tem aqui em cima, que era dos familiares do meu sogro, tem lá umas pedras que eu acredito que aquilo é de origem vulcânica, mas nessas pedras há umas pocinhas que geralmente quando chove acumula água e também serve de bebedouro para os pássaros. Eu pessoalmente fico a pensar que foi na altura em que o vulcão aconteceu, se calhar naquelas pocinhas, isto era o meu critério e a minha maneira de pensar, que naquelas pocinhas talvez fosse matéria mais mole e desapareceu. Que com o tempo e com as chuvas aquilo foi desaparecendo e formou aquelas pocinhas, mas também por outro lado acho-as muito bem feitinhas. Pronto, poderá haver a mão de homem ali, não sei, é uma questão. Mas isso não faz, não cria esse problema de procurar saber o que é nas outras pessoas, não sabes se faz? Eu penso que as pessoas de hoje estão sensibilizadas para se descobrir novas coisas, novas ideias, e eu acho que ninguém poderá levantar qualquer objeção contra isso. Eu pessoalmente, se por acaso chegasse a um prédio e tu tens aqui qualquer coisa que é de valor, eu ia me sentir agradado e honrado com aquilo. Imagino que as outras pessoas estariam da mesma maneira. Oxalá. E não os destruam, não é? Sim. Pois eu pessoalmente, naquele prédio que eu tenho ali em cima, às vezes penso, se eu metesse aqui uma máquina, mas isto realmente é o que eu às vezes penso. Se eu metesse aqui uma máquina para tirar aqueles morros dali para fora, se calhar isto ficava melhor, a produzir melhor, com outra aparência e valorizava o terreno. Mas eu também penso que se isso acontecesse, naquelas pedras específicas em que tem essas coisas que poderão ser dos nossos antepassados, elas iam ficar lá. Iam deixar. Eu havia de tirar as outras que não trouxessem qualquer relevância. Está a referir-se a um prédio que está a seguir a este outro logo no topo da ladeira, sim. que vai para trás, que
vai lá ao longo daquela Não, é que cratera. quando a gente sobe aqui a ladeira que tem um mirador, Sim. é ali mesmo ao pé. Há lá um pasto que tem uns morros e em dois desses morros que deram umas peçonhas. Pois, eu não estou sem perceber se é aquele que eu conheço. Mas talvez não Mas- seja, talvez não seja, Ah, talvez não seja. Eu acho que nunca ninguém esteve lá. Se alguém esteve, não é do meu conhecimento. havemos de ir ver isso. Uhum. Um dia Portanto, destes. se quiser, uma vez queiram ir para cima, quando passarem um mirador que há à esquerda, que vai daqui para Sim, lá. mas mais lá para a frente. Sim. E depois só há uma canadinha, até uma canadinha muito estreita. Sim, que lá em cima tem uns morros. Tem um morro. É nessa canadinha. Lá, Aí tem umas pias, já eu conheço. Já Tem conheço. 2 ou 3 piazinhas. mas pequenitas assim. pequenas. Exatamente. Pois. Portanto, é aí. É o sim, meu prédio. já conheço essas. E o outro que está no cimo Sim. também é seu. Não, era das mesmas famílias do meu sogro, só que tocou outro filho. Portanto, É outra era uma irmã do meu sogro, também já faleceu. Também é muito importante, a gente vai lá filmar esse do cimo. Com certeza. Oxalá eles não se importam. Havia ali também, o meu pai nasceu em 1920, que por coincidência é do mesmo tempo da Amália Rodrigues, a nossa famosa Amália Rodrigues, e que no tempo da tropa dele houve tropa sitiada naquele pico. Sim, que até fizeram uma vigia. Sim. Partiram ali algumas coisas. Pois isso então eu já não sei, porque isto foram coisas que o meu pai me contava muito antes de eu vir aqui. E Porque ninguém impedia os militares de fazerem essas coisas. Eles também fizeram no Monte Brasil coisas semelhantes e Claro. em sítios onde tem autênticos monumentos do passado. que foram Exatamente, estragados. exatamente. Mas olha, pouco a pouco vamos localizando esses sítios e as Com pessoas certeza, vão com tomando certeza, com certeza. consciência do valor delas. Sim, isso é muito, muito importante, a gente irmos tendo consciência do valor que nós temos cá na nossa ilha, porque se essa gente de outros países se valem de tudo para, ou melhor, valorizam aquilo que é deles e é muito bem. E todos Porque- vão lá ver? Exatamente, e porque é que nós não Fazemos havíamos o de mesmo. valorizar valorizar o nosso património, que aquilo ao fim e ao cabo são coisas que os nossos antepassados nos deixaram. Pois, claro. E pronto, e eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Não prestamos a atenção devida a eles. Pois por falta de conhecimento. Pois. Eu por acaso, aqui na Canada do Espigão, não sei, já estiveram lá com certeza, onde tem umas goleirazinhas, aquele prédiozinho que fica em frente dele é um palheirinho, uma casinha. Aquilo ali é meu também. E eu, Nós vamos lá a Canal do Espigão, É que logo tem aqui, um banco e recentemente descobriram uma pedra que tem na frente, tem um banco em pedra e depois um espaço naquela no Espigão que vai Sim, dar à ladeira grande. à ladeira Sim, grande. sim, sim. E tem uma pia com as tais tem uma pedra com as tais pias Sim, também, sim, sim. logo acima desse banco. E também tem lá que eu, Aí é que tem relheiras, diz. sim, quando virar aqui à sua primeira esquerda, Sabe? logo ali, deixa ali talvez menos daqui àquele cineal, Ah, e até tem lá um e lugarzinho. é à direita, Sim, por cima de uma ribeira. aquilo não era ribeira, aquilo era rincões de pedra por ali assim. E tem relheiras aí. Tem, sim senhor, é logo aqui mais Eu abaixo, sei é que logo é aqui. esse. E abaixo daí é que está as pias. Sim, lá e mais um abaixo. banco mais abaixo também. O banco eu por O acaso, banco é um bocadinho mais abaixo. o banco, porque eu não passo ali a pé com muita frequência, já e passei fica algumas um bocadinho vezes. dentro. Fica... Sim, talvez eu não me apercebi disso, mas eu penso que também há lá um lugar que tentaram fazer uma pia que eu imagino fosse as pias, um tanque de lavar roupa. Eu penso que é ali, se não estou em erro. E aquilo depois ou ela quebrou-se ou qualquer coisa e foi abandonada, mas eu penso que ainda tem lá o tentarem fazer o desenho daquilo. Foi o que eu imaginei, são conclusões que eu tiro, não sei Se era o facto. se é o facto ou não. Mas cá mais acima, portanto, quando virarem abaixo à esquerda, Nós hoje não vamos lá, mas Logo um dia ali destes à vamos. direita. Porque tem, eu sei,
esse lugar, mas queria ver as relheiras. Sim, mas é muito simples. Há ali uma casinha à esquerda que fica fundinha. Nova, que foi construída agora? Foi construída... Foi construída há uns 5 anos ou assim? Não, uma casinha em pedra, que é uma portazinha, casinha de serrados. Palheiro. É um palheiro, mas eles aqui na Ladeira Grande, eu sou natural da freguesia do Cabo da Praia. E por isso eu conheço as tais rolheiras que tinha lá, sim. que já foram tapadas agora. O quê? Foram tapadas com asfalto, penso eu. Eu não vi, mas já me disseram isso. Porque alguém, num domingo que eu estava aqui para cima a tratar dos meus animais, e alguém, um senhor que eu agora não sei o nome dele, mas que ele investiga muito nessas coisas, um senhor de Algazinho, não sei se sabe quem é, uma pessoa de grandes conhecimentos, mas eu não sei dizer o nome dele, até já o cheguei a ver na televisão. Sim. E ele falou-me disso, e eu aqui indiquei que havia no Cabo da Praia, que era nos tais lugares que eu estava a falar ali àquela menina, que eu andei descalço até aos 15 anos. No Cabo da Praia? Sim senhora, no Cabo da Praia, mas isso já não existe. Porque eles foram lá para ver, e na tal canada que era Ribeira, aí servia para as duas coisas. Mas tinha relheiras? Tinha lá umas relheiras bem fundas e bem visíveis. E foram tapadas? Foram tapadas recentemente porque o nosso célebre, sem querer ofender ninguém, Partido Socialista, para se evidenciar nas suas coisinhas, foi fazer foi fazer numa casa que já ninguém gosta de morar por ali porque fica assim em lugares mais coisas, uma espécie de um museuzinho que é inaugurado, ou foi inaugurado agora há pouco tempo porque vamos ter as eleições. Não, mas isso é outro partido agora. Mas o partido que está lá na freguesia ainda é o PS. Então asfaltaram a tal Canada Ribeira para terem melhor acesso ao tal museuzinho que tem lá. Não, me diga uma coisa. Estou-lhe a dizer. E quando eu falei a alguém que havia lá essas rolheiras, foram lá ver e é que me veio a dizer que já estava tapado com asfalto, que já não existiam. Bom, olha, pois é, quando eu digo que é preciso prestar atenção para salvaguardar essas coisas antes que as destruam... Claro, mas veja só a senhora, numa casa que era casa de alguém antigamente, que até não era especial nenhuma, porque havia aquelas casas que tinham riqueza patrimonial em pedras e coisas assim. Isto era uma casa simples. E a junta de freguesia comprou essa casa para fazer dela um museu. E eu penso que é em São Miguel, que é um sítio que eles descobriram também agora e puseram isso na televisão, que é tratado por cu de Judas. E a gente acha graça porque é uma expressão que nós usamos cá, a senhora já deve ter ouvido. Sim, sim. Pois o tal museu onde eles foram fazer no Cabo da Praia é também quase... É no cu de Judas, que ninguém vai ali dentro. A senhora dá a perceber? Olha, por acaso isso será numa casa antiga que diziam a Casa do Espanhol, uma casa bonita, mas já em ruínas, a Casa do Espanhol, será aí o museu? No Cabo da Praia? Bem, aquilo já fica mesmo próximo da Caldeira das Lajes. Não. As Lajes é noutra freguesia. Portanto, o Cabo da Praia. O Cabo da Praia, quando a gente vai daqui para lá. Também é depois. Quando a gente vai daqui para lá, que passa a fundo, ou melhor, quem vem pela beira-mar passa ao Porto Martins, logo a seguir ao Cabo da Praia. Portanto, não tem ali a zona industrial, só que é cá mais para cima na então freguesia. Aí é que fizeram um museu. Exatamente, eu não sei lá a qualidade do museu nem nada disso, que eu nunca lá fui. Mas pronto, para fazerem um museu que era uma coisa antiga e para criar as melhores condições de acesso ao museu, destruíram o que era se calhar mais importante do que um museu. Claro. A senhora está-me a compreender. Claro. E é assim. Pronto, não tem problema nenhum. Mas é uma realidade, porque são estas coisas. Aquilo sendo relheiras, ou sendo de geração que esteve cá antes de nós, é património. Claro. E património são as heranças que os nossos antepassados nos deixam. Que há certas pessoas que sentem uma agressão tal em relacionar isso com outros povoadores anteriores aos portugueses, que são capazes de destruir... Mas porquê, senhora? Mas porquê, pá? Pode ter existido cá alguém antes de nós. O que é que nos afeta isso? Nada.
afeta a nossa história e a história da humanidade, sabe? Porque não afeta, não, eu acho que não afeta a nossa história. A nossa história é a nossa história, ninguém a tira. A que esteve cá entre nós. A gente temos é que investigar para saber se realmente foi certo ou se não foi, nem mais nem menos. Infelizmente nem todos têm essa opinião. Claro. Mas Eu sou uma pessoa de convicções antigas, mas também estou aberto em que... Infelizmente há poucas pessoas assim. Olha, eu dou-lhe os parabéns por ter essa atitude e influenciar quem puder, influenciar com para o certeza. do património. Eu sou uma pessoa que eu vim e sou de povo. Mas agora o povo somos todos nós. E como eu já referi há pouco, a minha escolaridade portanto, foi a 4ª classe. Mais tarde entrei o 2º ciclo por motivos da minha profissão exigia e eu fui tirar e não tive problemas e ainda bem que fui. Mas, pronto. Não se aprende nada lá relacionado com isto que estamos a falar. Sempre se aprende alguma coisa, porque tinha uma professora que foi do Homem, Ambiente Social e Natural e de Ciências e História, essas coisas assim, foi a célebre professora doutora Margarida Luísa Meireles. Não sei se conhece. Sim, a minha prima morreu. Sim, já morreu. E era uma senhora de conhecimentos sem fim. Sem fim. Gostava imenso dela e pela forma que ela transmitia os seus conhecimentos. Verdade. E também pela simplicidade e pela humildade dela. Gostei imenso dela. Já a conhecia antes, mas pronto, foi para mim uma mais-valia tê-la tido como minha professora. E ela já falou um bocadinho dessas coisas que eu não sabia sequer o que é que a palavra património queria dizer. Ela é que me ensinou. Portanto, tudo o que os nossos antepassados nos deixaram é património. Portanto, a gente chama património. Olha, o meu pai deixou-me uma casa, deixou-me um cerrado, mas também os valores ou outras coisas que eles nos transmitiram acaba por ser património. Claro. E é assim, as pessoas destroem tudo. E eu gosto de preservar tudo que era antigo, eu gosto de preservar tudo. Eu, por acaso, tenho 2 filhas e se eu tiver a oportunidade de arranjar nem que seja uma pia de porcos, eu aproveito aquilo. Não se pode tirar do lugar, hein? Não, mas por acaso às vezes ou coisas que estão abandonadas. Sabe que a entrada esta canada aqui é lajeada. Sim. Especialmente a de lá, não é? Que eu conheço mais a de lá. A de lá. Sim. É lajeada. Sabe quem é que a lajeou? Eu penso que foi a natureza. Ai. Eu penso que foi a natureza, mas não foi. Não. Então quem foi? Não sei, mas duvido que, como ela tem rochas muito grandes, e isso, preparar um caminho desses para um sítio que não leva a nada, leva ao sítio que nós estivemos a filmar agora, mas que não é valorizado, as pessoas não. Sim. E então, sendo essa estrada lajeada, tendo esse trabalho sido investido ali numa estrada que não leva a nada, o que é que acha que a razão de ser? Leva só a este sítio. Eu penso que aquilo foi a natureza. Mas não foi a lava. Há uma outra canada que eu não sei dizer o nome dela, aqui também a Ribeirinha. Acima do Espegão, acima da canada do Espegão, a outra que sobe até acima. Sim. Essa é lajeada também. Está a ver? E essas são as que vão a esses sítios importantes do passado. Não, mas há uma mais abaixo que foi feita já no meu tempo, porque o dono daquilo era pessoa de ter dinheiro e tinha ali um bocadinho de prédio e lajeou-a toda para poder ter acesso. Essa é do meu tempo. Sim. Tenho aí, sei lá, 10 ou 15 anos, ou talvez mais, porque o tempo passa muito depressa. Não, eu não digo que não se façam agora. Esta aqui eu acredito, sinceramente, que foi natural. Então de onde é que veio o nome Orlandino? De onde é que vem o nome Orlandino? Foi o nome que os meus pais me deram, Francisco Orlandino. É Orlandino. Até tenho uma história muito engraçada,
porque puseram-me Francisco, mas nunca ninguém me chamava por esse nome. Eu quando, de uma vez, pequenino, que minha mãe foi comigo ao médico, depois de ter razão de ser, e é que o médico perguntou o meu nome e é que ela disse que eu era Francisco Orlandino, que eu não sabia, porque em casa toda a família, eu ainda não escrevia na altura, em casa toda a família me chamava era por Orlandino. Mas há um caso ainda mais curioso. Eu em 1970 emigrei com os meus pais para os Estados Unidos. Os meus pais estiveram lá 11 meses, vieram-se embora e fiquei lá com um irmão meu. Conheci lá, no local do meu trabalho, uma senhora aqui de Angra. Mas como nos Estados Unidos o primeiro nome é que vale, toda a gente me conhecia era por Francisco. Em 1972 e vim aqui à ilha. E a tal senhora ficou lá, mas depois resolveu e veio cá também. Esta senhora era aqui de Angra do Heroísmo. E foi à freguesia de Cabo da Praia para me fazer uma visita. Pelas informações que foi perguntando. Não, ela dizia era o Francisco. Mas sempre chegou à casa dos meus pais e chegou lá, perguntou à minha mãe pelo filho dela, o Francisco. A minha mãe também não se lembrou que era eu. Depois a tal senhora é que disse 2 rapazes que vieram da América assim, 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 aí que a minha, pois é o meu filho. E é que se lembrou que eu era Francisco. Essa é muito boa. Mas é natural porque antigamente e ainda hoje dão os nomes às pessoas, mas depois escolhem o que acham mais graça. E aquele foi o meu, e olha, e já agora eu teria preferido ser sempre Francisco. Muito obrigada pelas informações que nos deu e esta conversa que foi muito agradável. E continuo assim a defender o património, porque é das coisas importantes que temos. Não é? Exatamente. Mas nós sabemos que a maior parte desta gente de hoje em dia querem viver os tempos atuais e não fazem qualquer referência aos tempos antigos. Mas eu acho que com o tempo eles vão ir amadurecendo tal e qual como nós e um dia vão valorizar tudo isso que nós temos. E oxalá que assim seja, para que a gente possa dignificar cada vez mais tudo o que temos cá na nossa ilha. Pois é, olha, obrigadíssimo. Nada, foi um gosto estar convosco aqui este pedacinho e continuação de bom trabalho e seguir em frente. Obrigada, adeus. Ok, muito boa tarde. Adeus. Obrigado, boa tarde.